A gente foi treinado para acreditar que bastaria a gente ralar muito, trabalhar com dedicação e as coisas dariam certo. Mas a prática revelou que as coisas não funcionam bem assim. Esforço não basta. Existe um outro segredo que não nos foi ensinado, que é o que separa os homens que têm resultados daqueles que ficam apenas na tentativa. Porque há um tipo de homem que é duro, é responsável, é extremamente trabalhador, mas que vive uma vida caótica. São pessoas que a vida deles é levemente desorganizada e ao menor sinal de imprevisto, ela acaba virando de pernas para o ar. São homens que não se esquivam de fazer o que precisa ser feito, mas mesmo assim, eles acabam não conseguindo avançar na vida. Eles acabam não conseguindo construir uma base para ter uma vida mais controlada, uma vida que tenha avanços nas finanças, nos relacionamentos e em todas as outras áreas da vida. E aí então fica a pergunta, né? Por que alguns homens dão tudo de si e mesmo assim nunca conseguem sair do lugar? Nós vamos responder a essa pergunta nesse vídeo e outras perguntas como, por exemplo, se esforçar não é o bastante para alcançar os resultados e objetivos, o que precisa ser feito? Vamos falar também sobre o que realmente impede as pessoas de terem conquistas e você vai ver que talvez esse seja o motivo que esteja te impedindo de viver os sonhos que Deus colocou em seu coração. E vamos também responder a pergunta mais importante de todas: qual é o segredo, qual é o fator que diferencia aqueles homens que têm resultados daqueles que ficam sendo chamados apenas de esforçados? Olha, ser chamado de esforçado é quase que como um prêmio de consolação. Perceba que as pessoas não chamam homens bem-sucedidos de esforçados. Esforçado é aquela pessoa que trabalha e nunca tem resultados. Nesse vídeo você vai aprender como mudar essa situação de uma vez por todas. Bom, seja bem-vindo ao Crente Sem Frescura. Meu nome é Pedro Amâncio, eu sou pastor e o objetivo desse canal é ajudar você, homem cristão, a viver uma vida que vale a pena, te equipar com as ferramentas para que você possa conquistar os sonhos que Deus tem colocado em seu coração e que assim você consiga avançar e viver uma vida que não somente você, mas que aqueles que dependem de você também merecem. O nosso versículo base de hoje é Provérbios 16:32 e a palavra diz assim nesse versículo: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Acho que você concorda comigo que resultados, realizações e a conquista dos objetivos pessoais não está relacionado a esforço. Se fosse por esforço, a maioria dos homens teria sucesso nos projetos em que se dedica a fazer. Mas você sabe que não é assim que funciona. Esforço por si só não é suficiente. Não é o esforço que te leva para a realização máxima. Há um outro comportamento que você precisa aprender. Um segredo que muda o jogo. E quando você entende qual é esse segredo, qual é esse fator que muda o jogo e aplica ele na sua vida, aí então você é elevado ao seu potencial máximo e alcança os sonhos, né? Cria a base necessária para que você alcance os sonhos e os objetivos que estão aí no seu coração. Mas antes de te falar desse segredo que gera resultados e que separa os homens que alcançam seus objetivos daqueles que apenas seguem tentando, deixa eu te explicar algo sobre o funcionamento da nossa cabeça. A maioria dos homens se acha uma pessoa razoável e fria no processo de tomada de decisão. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas são dominadas por emoções. Eu gosto de chamar esses homens de emocionados. Os emocionados têm uma característica muito interessante. Eles procuram por ideias que confortam o ego e tudo que gera conflito interno, que pode provocar uma mudança de fato na vida dele, ele rejeita. As ideias diferentes que geram desconforto e estranheza são recebidas de uma forma muito negativa e de cara o emocionado atribui a elas um rótulo negativo que vai fazer com que essas ideias sejam rejeitadas e que elas não contribuam com nenhuma forma de desenvolvimento na vida do emocionado. Os emocionados não estão procurando a verdade, eles estão procurando por confirmação que apontem para algo que eles já querem acreditar. E o grande risco disso é que tem muita gente que sabe que existem os emocionados, que estão enviesados no seu processo de pensamento e de tomada de decisão e que eles estão procurando por patrocínio por algo que já está na cabeça deles. E aí essas pessoas elas usam essa emoção latente na vida do emocionado e vão lá e dizem algo que ele quer ouvir. E a hora que o emocionado encontra, então, alguém dizendo algo que ele quer ouvir, ele já se associa àquela pessoa, ele apoia aquela pessoa, porque aquela pessoa apoiou algo que ele queria ouvir. Mas a concordância que a outra pessoa está buscando, ela tem uma finalidade, que é fisgar a sua atenção,
fisgar o desejo do emocionado e conduzi-lo a tomar uma decisão. Vamos pegar, por exemplo, a raiva e a insegurança. Essas são emoções muito fortes na vida do ser humano e que servem como lentes para que a gente enxergue o mundo. O problema é que ao enxergar o mundo por essas lentes e ao tentar resolver problemas pela ótica dessas lentes, você começa a interpretar o mundo de uma forma equivocada. Você não consegue enxergar todos os fatores, há distorções da realidade, fatos não são percebidos e decisões erradas são tomadas. Olha, para te dar mais materialidade do que eu estou tentando te dizer, eu vou usar um caso extremo aqui que ilustra essa situação. É o caso do 8 de janeiro de 2023, aquele evento em que centenas de homens e mulheres invadiram o Congresso, o Supremo, o Palácio, fizeram aquela quebradeira e aquelas pessoas estavam movidas por emoções viscerais. Havia uma raiva contra o sistema que enviesava o comportamento, que impedia que aquelas pessoas avaliassem o risco que elas estavam correndo ao agir daquela forma. E o resultado você já sabe, aquelas pessoas foram presas, foram condenadas de uma forma extremamente desproporcional e estão lá presas porque elas foram movidas por emoções. Uma outra emoção que atrapalha a vida de muita gente é, por exemplo, a ambição. Escolhas feitas pela ótica da ambição acabam levando você a perder dinheiro, a comprar coisas que não precisa e até a cair em golpes. Portanto, o emocionado ele não toma decisões com base na verdade, nos fatos, e sim de forma enviesada. E toda vez que há um viés em uma decisão, há um risco elevado de que o emocionado esteja tomando uma decisão errada. Porque o emocionado ele não consegue avaliar todos os parâmetros, nem tudo é considerado. As coisas ficam para trás, os riscos são desprezados e isso pode causar um grande prejuízo. O emocionado, na maior parte das vezes, acaba tendo um comportamento desconexo com a realidade que o cerca. E ele toma decisões ruins e acaba sempre repetindo padrões negativos que vão gerar fracasso e insatisfação. E agora eu preciso fazer uma ressalva importante. Talvez seja difícil você admitir que você é um emocionado. Mas se você é uma pessoa que se esforça muito e nunca tem resultados, muito provavelmente as suas emoções estão impedindo você de enxergar o que precisa ser feito para que você possa avançar. Agora continua comigo que eu vou te explicar o que você precisa fazer para mudar esse jogo de uma vez por todas. Existe uma outra forma de abordar a vida que é a forma que eu chamo de os racionais. Os racionais são pessoas que usam a razão para tomar decisão. Eles entenderam que as emoções são muito latentes e por isso eles buscam neutralizar os efeitos das emoções. Os racionais, eles aceitam o contraditório, eles analisam ideias diferentes, ideias que provocam um desconforto interno. E eles procuram entender a motivação por detrás da ideia. Uma pessoa racional ela não tem medo de mudar de ideia, de reconhecer os próprios erros e de aceitar que existe um caminho melhor a ser seguido. Um caminho que pode inclusive ser ensinado por uma pessoa muito diferente dele, uma pessoa que ele não admira e que às vezes tem até aversão. Os homens racionais eles estão em busca de fatos, eles querem a verdade, eles sabem que o pensamento é enviesado, que ele tem uma forte influência das emoções que vão limitar a compreensão da realidade. E por isso os homens racionais procuram combater esse pensamento para que o processo de tomada de decisão seja mais assertivo. Agora, se você chegou até esse ponto desse vídeo, é porque você está gostando desse conteúdo. Então eu já quero pedir o seu joinha, curte esse vídeo e se inscreve nesse canal para me ajudar a chegar nos primeiros 100 inscritos. Bom, feito esse contraponto entre os homens emocionais e os homens racionais, agora eu quero então deixar claro para você o segredo que separa o homem que é apenas esforçado daquele homem que realmente tem resultados. E esse segredo é a consciência das suas emoções. É o controle das reações que você tem diante da vida. A capacidade de agir racionalmente, ao invés de ser conduzido pelas emoções, te coloca em um ciclo de virtudes, gera força e consistência e te conduz a resultados que você tanto deseja. Sabe, um homem racional, ele pensa antes de agir e, principalmente, ele pensa antes de reagir. E esse segredo faz toda a diferença na vida do homem racional. O homem racional, ele sempre está em desenvolvimento. Você reconhece um homem racional por sua força. Ele é discreto, mas ela aparece nos detalhes. Os filhos de um homem racional são educados, eles entendem o valor da disciplina, honram pai e mãe e já dão sinais que serão luz no meio das trevas. O casamento de um homem racional é marcado pelo respeito, pela cumplicidade e pelo compromisso de manter a família em pé, independente das circunstâncias. Sabe, um homem racional ele pode passar por momentos difíceis nas finanças, mas ele tem sabedoria, calma e estratégia para superar os desafios. Um homem racional ele não é manipulável, ele não se perde no meio do discurso dos seus ídolos, ele desconfia do homem e confia somente em Deus.
O homem racional, ele treina a razão para que ele possa dominar sobre as emoções. Portanto, se afaste e faça um exame da situação que você está vivendo hoje, para que você não tome decisões sobre a influência das emoções. Olha, eu preciso revelar um segredo para você. Eu e você, em essência, nós somos seres emocionais. A nossa razão, ela não está tão presente quanto a gente imagina nas tomadas de decisão. Para acessar a razão, nós precisamos treinar, nós precisamos querer e se esforçar para fazermos isso. Uma mente sobrecarregada de emoções não tem boas ideias e nunca realiza seu potencial máximo. Acho que você já percebeu que os emocionados são pessoas reativas, eles vivem reagindo ao ambiente, a pessoas e situações. O resultado que ele colhe é mais ansiedade, insegurança e inquietação. A racionalidade é um poder que se adquire com treino e prática. E é por isso que eu quero te desafiar a ser muito mais do que um homem esforçado, a ser um homem que tem resultados. A cada decisão em que você for desafiado a tomar uma decisão, afaste-se do impulso inicial que pode estar recheado de emoções e busque a razão. Esse é um grande poder que Deus nos deu para liderar, proteger e prosperar. O domínio de Gênesis 1:28 começa com o controle de nós mesmos. Bom, se você aprendeu algo nesse vídeo ou se tem algo que você acha que merece ser dito sobre o tema, deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.